Bom dia, boa tarde, boa noite, já que eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo a esta videoaula, tá bom, pessoal? Então vamos dando continuidade ao nosso assunto. Agora a gente vai ver medidas elétricas. Antes de a gente começar o assunto propriamente dito, eu quero mostrar para vocês esse medidor, tá bom? Que é um medidor elétrico também, que o nome dele é multímetro. O nome já está dizendo tudo, né? Ele tem vários medidores dentro dele. Então ele tem medidor de ampere, ou seja, medidor de corrente, tem medidor de tensão, ele tem medidor de resistência também, tá bom? Futuramente, quando a gente voltar para a aula viva, a gente vai até fazer um testezinho com ele, tá bom? Para ver como é que se faz essas medidas. Bom, pessoal, então agora vamos estudar esses medidores de forma separada. O primeiro que a gente vai ver é o amperímetro. O nome já está dizendo tudo. Ampere é unidade de medida de corrente elétrica. Exatamente. Então, nesse caso, o amperímetro é um medidor que serve para medir, nesse caso, a corrente elétrica. E lembra lá, a corrente elétrica ela é constante quando é colocado um circuito em série ou em paralelo. Quando é colocado em série, não é isso? Então, nesse caso aqui, o amperímetro tem que ser também colocado em série, tá bom? No meu circuito para fazer essa medida de corrente, que é o que está sendo mostrado aqui nesta figura. Ele está em série, nesse caso, com o meu resistor, e veja que o amperímetro é esse símbolo aqui, ou seja, esse círculo com o A no centro e com essa setinha. Em alguns livros, a gente pode também ver o amperímetro como apenas o círculo com o A, sem a seta. Não modifiquem nada, tá bom? Pessoal, pela primeira lei de Ohm que a gente viu lá no assunto anterior, a gente tem que a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Ou seja, quanto menor a minha resistência, maior a minha corrente. Ou seja, se eu quero que o amperímetro faça a medida ideal, tá bom? Eu vou colocar ele com uma resistência desprezível, a menor resistência possível, para que ele não faça aí uma medida errada dessa corrente elétrica. Voltímetro, como o nome já está dizendo também, ele vai medir o quê? Volt, e volt é a unidade de medida da grandeza tensão, ou DDP, ou até diferença de potencial, né? Isso é a mesma coisa. Veja só, a tensão, ela era constante quando se colocava em série ou em paralelo? Em paralelo, não é isso? Então, nesse caso, já que o voltímetro mede tensão, a gente tem que colocar ele no circuito em paralelo com o resistor, nesse caso que eu quero fazer a medida. O voltímetro ele é simbolizado por esse círculo com o V aqui no centro e essa seta. Ou vocês também podem encontrar ele com o círculo e apenas o V, sem a seta, tá bom? Aplicando agora a lei de Ohm, a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ou seja, quanto maior a minha resistência, maior a minha tensão, não é isso? Então, um voltímetro ideal é aquele que vai ter uma resistência muito alta, tá bom? Para que a tensão medida seja a correta. Resistência de shunt. Bom, pessoal, esse shunt aqui, ele vem do inglês, tá bom? E nada mais é do que desvio, ou seja, resistência de desvio. E para que é que serve? Naturalmente, quando a gente tem alguns medidores elétricos, eles não suportam a corrente elétrica total. Então, para que não queime esse medidor, eu faço um desvio dessa corrente elétrica, tá bom? A esse resistor aqui, que fez o desvio da minha corrente, eu chamo de resistor de shunt. E a resistência dele é chamada de resistência de shunt, tá bom? Nesse caso, vamos ver o que é que está mostrado aqui nessa figura. Eu tenho a minha corrente total entrando aqui no circuito, que é a minha corrente IA, e ela vai chegar aqui no meu aparelho medidor, corrente IG, só que ela não pode chegar total porque ele não aguenta, não suporta, tá bom, essa corrente totalmente. Então, o que é que eu faço? Eu ligo, tá bom, esse medidor, no caso, a um resistor, e esse resistor desvia parte da minha corrente. Essa corrente desviada é a corrente de shunt que está aqui, IS. Se eu quiser saber qual é o valor, nesse caso, da minha corrente total, que é IA, veja que se ela se dividiu aqui, tá bom? Nada mais é do que a soma dessas partes. A corrente do meu medidor, mais a corrente do resistor aqui de shunt. Então, IA, que é a corrente total, é a corrente do meu medidor, mais a minha corrente de shunt.
Ora, vocês podem estar se perguntando, que medidor é esse que tem um G, né, aqui no meio? Você não falou dele ainda, professor. Exatamente, esse medidor, tá bom? É o galvanômetro. Ele serve para medir tanto corrente elétrica como tensão elétrica também, tá bom? Ou seja, 2 em 1. Nesse caso aqui, pessoal, se eu quisesse agora encontrar exatamente a minha corrente de shunt, o que é que eu fazia? Só isolar ela naquela equação. Veja que a minha corrente de shunt, nesse caso, é a corrente total menos a corrente no meu medidor. E se eu quiser encontrar a corrente total através da resistência do medidor e do resistor de shunt, eu posso encontrar ela através dessa equação, onde a corrente total é igual à corrente do medidor vezes a resistência do medidor sobre a resistência de shunt mais 1. Só revisando, para que serve aí, no caso, a resistência de shunt? Para desviar a corrente, tá bom? Para, nesse caso, não acabar queimando o meu medidor. E por fim, para encerrar esse assunto, a gente tem a ponte de Wheatstone. Veja só, essa ponte ela é utilizada para medir a resistência elétrica. Só isso. Mas como é que a gente pode fazer essa medida? A ponte está simbolizada aqui, tá bom, nesse gráfico. Naturalmente, o que é que a gente faz? A gente coloca 4 resistores, onde eu tenho que saber o valor de pelo menos 3. Então, vamos dizer que eu sei o valor de R1, R2 e de R3, mas eu quero saber o valor de R4, tá bom? Essa ponte serve exatamente para isso. A gente descobre que esse gráfico daqui é realmente uma ponte de Wheatstone quando esses 4 resistores estão em equilíbrio. E como é que eu vou saber que eles estão em equilíbrio? Quando o meu medidor que está aqui no meio medir corrente igual a 0, fazendo com que a tensão aqui no meio também seja igual a 0, tá bom? Feito isso, como é que eu consigo então agora calcular finalmente a minha resistência, que eu não sei? Só eu fazer a multiplicação dos opostos. R1 é oposto a R3. Então eu vou dizer que R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. Ora, tem outra forma de decorar isso daqui para a gente não ter que decorar essa fórmula. Até porque às vezes no lugar de R1 vai vir um R3, vai vir um R4 e não tem como a gente aplicar isso daqui exatamente. Então é importante entender que, na verdade, isso daqui pode ser aplicado como aquela equação básica de matemática que a gente vê desde criança. Meio pelos extremos. Só isso. Então, multiplica essa parte é igual à multiplicação da outra parte. Só isso, tá bom, pessoal? Mas para a gente entender exatamente, vamos fazer uma aplicação desse assunto? Bom, então, questão 1. O galvanômetro da figura não é atravessado por corrente elétrica. O que é que significa? Que isso daqui é uma ponte de Wheatstone, já que está em equilíbrio, não tem corrente, tensão aqui ele está dizendo que é igual a 0. Nesse caso, ele está pedindo a resistência X, tá bom? Que ela está localizada aqui nessa parte. Ora, a gente tem uma certa confusão, né? Isso nesse gráfico. A resistência aí que a gente pode utilizar, nesse caso, tinham que ser de 4 resistores. Mas aqui eu tenho 6. 3 de um lado e 3 do outro. Eu consigo utilizar lá a minha equação da ponte de Wheatstone diretamente? Não consigo. Eu tenho que dar um jeito de reduzir isso daqui, tá bom? Então vamos tentar fazer essa redução. Ora, veja que essa parte aqui é um fio que apenas foi dobrado. Ou seja, a corrente aqui não está sendo desviada, não está sendo dividida. Se a corrente é igual nos dois, significa que esses dois resistores estão em série. A mesma coisa acontece com daqui, os dois estão em série. E se eles dois estão em série, a minha resistência equivalente é a soma. Então é isso que eu vou fazer aqui. Simplificando, veja que esse gráfico virou esse daqui da esquerda. Quando eu somei 2 mais 3, eu fiquei com resistência de 5 aqui. 6 mais 2, resistência de 8 nessa parte. Embaixo sobrou 10. E aqui o Rx, que é justamente quem eu quero encontrar. Veja que agora sim eu só tenho apenas 4 resistores e dá para eu utilizar a minha equação da ponte de Wheatstone, tá bom? Então, fazendo agora essa utilização, a gente vai ter R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4 e vamos substituir os valores. Lembra lá que eu disse
é meio difícil de entender o que é que está ali, porque aqui não está com o nome 1, 2, 3 e 4. Então, como é que a gente decora o funcionamento daquela equação? Meio pelo extremo. Nesse caso, 5 vezes Rx tem que ser igual a 8 vezes 10. Fazendo aí essa equação, a resolução vai dar 8 vezes 10, que é 80. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 80 dividido por 5 vai dar aí para mim 16 ohms. Eu encontrei já o valor da minha resistência X, nesse caso, que é o que eu estava procurando. Bom, pessoal, então, desde já, obrigado pela atenção, tá bom? E até a nossa próxima aula.